motivos de Jacó saber que Isaac amava mais Esaú fez com que ele desejasse a primogenitura. Fez com que ele desejasse ser o primogênito. Porque ele queria isso. Essa foi uma crise que Isaac enfrentou. Dos seus filhos se distanciarem. Dos seus filhos estar longe. Aí a sua mãe, né, Rebeca, ela arquitetou, ela planejou aquilo. Ela planejou com que Jacó fizesse aquele plano, né, de roubar a primogenitura ou de roubar a bênção, porque ele já tinha, né, a primogenitura sobre ele, mas ele precisava ganhar a bênção do seu pai. Então Rebeca, ela planejou aquilo, né? E então você tem que ter esse cuidado, fazendo com que agora, né, Jacó fugisse do seu irmão, porque o seu irmão queria matá-lo. E às vezes, né, a mãe, né, a mãe para proteger um filho, ou até um pai para proteger um filho, acaba criando situações que vão colocar em risco, né, a estrutura do filho emocional, vai prejudicar lá na frente o filho. Então você tem que ter esse cuidado na sua casa, para não planejar brigas na sua casa. Existem famílias, existem pais, mães que criam situações na família para agradar mais um filho do que o outro, e aí acaba tendo brigas em casa, acaba gerando brigas. Então você não pode deixar isso acontecer. Você tem que ser incondicional com todos, amar a todos, ouvir a todos. Não é fácil, não, mas você precisa ter isso na sua mente. Até mesmo aquela família que tem apenas um filho, às vezes tem só um filho, mas aí esse filho ele é mais amado pelo pai, mais amado pela mãe. Esse filho, ele procura mais o pai porque é o pai que fala mais, ele procura mais a mãe porque é a mãe que dá mais atenção. Então isso você tem que cuidar isso na sua casa. Você que é pai, ouve mais seu filho, ouve mais sua filha, para que o seu filho não venha estar mais do lado da sua mãe do que do seu pai. O seu filho ele tem que estar no centro de vocês dois. É a palavra de Deus para nós. Isaac enfrentou essas crises no casamento, porque ele foi um pai que amou mais um do que o outro, trazendo sérios prejuízos para sua casa. E isso vai refletir lá na vida de Jacó. Isso refletiu lá na casa de Jacó. Você viu que quando Jacó ele se casou com... Ele foi lá, né, e se casou com Raquel. Ele foi lá e trabalhou por Raquel. Você vê que ele teve lá a sua consequência. Aquela consequência que ele causou lá, que a sua mãe, né? A sua mãe, Rebeca, arquitetou para que ele enganasse o seu pai e recebesse a bênção. Você vê que lá na frente, essa consequência veio sobre Jacó. Você vê que Jacó trabalhou 7 anos para receber Raquel como esposa e também foi enganado. Teve que trabalhar mais 7 anos para poder ganhar a mulher que ele queria. Então você vê que aquilo que a sua mãe semeou na sua vida, aquilo que a sua mãe plantou, ele colheu lá na frente. Então você tem que ter cuidado, você pai, mãe, nós temos que ter cuidado em não semear algo em nossos filhos hoje, que ele vai colher amanhã no seu casamento. A maioria dos prejuízos familiares hoje são consequência dos pais. Porque os pais pecaram, e a Bíblia diz isso, né? Porque os pais pecaram, eu visitarei até a 4ª geração. Então nós temos que ter esse cuidado de nós não pecarmos, de nós não errarmos com nossos filhos hoje, para que eles não venham pagar lá na frente no seu casamento, que eles não vão ter seus casamentos frustrados, os seus relacionamentos frustrados. Por quê? Porque os pais erraram. Assim como Davi, né? Diz a Bíblia que Davi, ele causou um grande erro na sua casa. Diz a Bíblia que depois os seus filhos, todos eles, erraram também. Depois a espada de Deus, ou a punição de Deus veio sobre os filhos dele no futuro. Então, hoje, nós também sofremos isso. Então, por isso que você tem que ter esse cuidado.
Jacó, ele colheu lá no seu casamento aquilo que a sua mãe plantou, aquilo que o seu pai plantou, ele colheu depois. Então você tem que ter esse cuidado. E aí, Jacó é enganado pelo seu sogro, e ali tem que trabalhar aquele tempo todo, né? Trabalhou 14 anos para poder ter a sua família, sofreu para ter a sua família, porque ele estava colhendo aquilo que foi plantado. Então você tem que ter esse cuidado com isso. Mas Jacó enfrentou essa crise. Jacó lutou, enfrentou a crise, até que ele se encontra com Deus. E Deus então muda a sua história. Deus muda o caminho de Jacó através desse encontro. E é sempre assim, irmãos, quando nós nos encontramos com Deus. Quando você coloca diante de Deus a sua família, quando você coloca diante de Deus a sua casa diante de Deus. Jacó apresentou a Deus a sua família. Jacó apresentou a Deus a sua família. E aí Deus então o abençoou. Diz a Bíblia que quando ele passou o val de Jaboque, quando ele passou o rio, diz a Bíblia que passou Jacó a sua família, seus filhos, as suas esposas, e depois Jacó voltou. Ou seja, está dizendo, Jacó estava na frente, Jacó estava indo em direção e colocou Deus na frente. Ele foi, tomou posição de homem, de pai, de guardador. Passou primeiro a família, depois ele voltou. Essa posição que Deus quer de nós, essa posição que Deus quer tua. Você, marido, você, homem, né? Que me ouve, Deus quer essa posição sua. Deus quer que você se posicione como realmente um pai tem que se posicionar, como realmente um homem se posiciona. Não seja igual a Adão. Não seja como Deus veio chamar a atenção de Adão. Adão se desculpou todo e questionou Deus e colocou a culpa na mulher. Deus tinha dado ordem a Adão e não à mulher. Então você precisa compreender isso. Você precisa entender isso na sua vida. Os princípios de Deus. Homem na posição de homem. Mulher na posição de mulher. E aí você terá uma família abençoada. Eu quero deixar essa palavra para você. Essa palavra ao teu coração. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha estar com você. Guarde essa palavra.